você se esbagaça na prova. Se eu fosse examinador, eu botava essa daí. Se eu fosse examinador, meu filho, eu só botava só lascando. Eu ia botar uma vírgula onde não tem e tal. Vai mudar tudo. Beleza? Não, né? Jamais, né? Mas uma vírgula faz toda a diferença. Vocês viram o que aconteceu agora com o Temer, né? Vocês viram do slogan dele? O slogan do governo. O Brasil voltou 20 anos em 2. O Brasil voltou 20 anos em 2. Dá a entender que o Brasil regrediu 20 anos. O certo era, o Brasil voltou, vírgula, 20 anos em 2. O que ele queria dizer? O Brasil voltou, nasceu de novo e evoluiu 20 anos em 2. Uma vírgula muda tudo, velho. Só que aí ele chamou o cara do marketing e desceu o sarrafo no cara, né? Acho que ele mandou matar. Ô, porra? Beleza? O cara escreveu certo. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café, porque aí quando voltar, a gente entra aí na figura do português equiparado, beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos seguir aqui, retomando, meus queridos, amados alunos, bisonhos, né? Vamos lá. Pessoal, então, nós estamos falando de direito à nacionalidade, eu deixei em lados opostos aqui no quadro, né? Eu ia colocar dos dois lados, do lado de lá, né, os dois, mas não ia caber, então ficou mais, acho que ficou, visualmente ficou melhor aí. Desse lado nós temos o critério para nacionalidade do nato, beleza? Posso? Obrigado. Vamos lá. Pessoal, então como eu estava falando, então a gente tem o critério da nacionalidade, do direito à nacionalidade do nato, artigo 12, inciso 1, a linha A, B e C, e aqui para o naturalizado. Lembrando que do lado de lá, em regra, nós temos a nacionalidade originária ou involuntária. Você não tem como escolher. A exceção a essa regra é a nacionalidade potestativa. Se por um acaso você nasceu no estrangeiro, seus pais estavam passeando e não te registraram, você tem a opção de escolher ser brasileiro nato após atingida a maior idade. Beleza? Essa é a exceção lá. E aqui a gente está, desse lado, com o critério de nacionalidade secundário, involuntário, que é o brasileiro naturalizado, que se divide em dois, em naturalização ordinária e extraordinária. A ordinária, para pessoas de origem, estrangeiros de origem, de países de origem de língua portuguesa. Beleza? Basta 2 critérios. 1 ano ininterrupto vivendo aqui no Brasil e idoneidade moral. No segundo critério, extraordinária, tem que estar no Brasil, para estrangeiros em geral, tem que estar no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Ininterrupto. O cara tem que estar 15 anos aqui, não é? Morou 2 anos, vai embora, aí volta, mora mais 1, aí vai somando, não. Tem que ser 15 anos contínuos. Beleza? E sem condenação penal. Beleza? Nós vimos que esse critério aqui, o rol é exemplificativo. Eu até mostrei com a lei do imigrante ou a lei de imigração. Tranquilo? Vamos lá. Vou chegar nesse ponto agora. Essa pergunta que você está fazendo. Direito adquirido ou não? Essa é a pergunta. Vamos lá. Eu vou falar em 2 casos. Vamos imaginar que eu vim de Angola. Tá meio errado porque eu devia ser mais escurinho, né? Tô esse branquelo às vezes, mas tudo bem. Eu vim de Angola, país de língua portuguesa. Eu estou aqui há 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Lembrando que eu tenho que requisitar a pergunta que eu vou fazer primeiro para vocês, antes de chegar aqui. Senão eu vou acabar esquecendo. Existe alguma hipótese no Brasil de naturalização tácita? Exemplo, você está aqui no Brasil, você cumpriu os requisitos e você se torna brasileiro naturalizado automaticamente. Existe essa possibilidade, sim ou não? Não. Ela tem que ser requerida. Tem que ser requerida. Beleza? Você tem que fazer o requerimento. Tranquilo aí?
Agora, vamos para as perguntas de prova. Como eu falei, você faz a leitura do texto constitucional e eu acho que essa altura do campeonato você já leu isso. Eu acho não, eu tenho certeza. Pelo menos 2 vezes. Fora as questões. Né? Você já fez a leitura disso aqui. Mas o que eu vou te falar não está no texto constitucional. Eu vim de Angola, naquele exemplo como eu falei, estou aqui há mais de 1 ano ininterrupto e tenho idoneidade moral e requeri ao Brasil a minha naturalização. Pergunta: o Brasil é obrigado a conceder a naturalização sim ou não? Não? Vamos lá. Vou dar uma segunda opção para vocês. Eu sou estrangeiro, estou há mais de 15 anos aqui no Brasil, não tenho condenação penal e falo assim: Brasil, eu quero ser brasileiro naturalizado. Eu quero ser brasileiro, ponto. O Brasil pode dizer assim para mim: não. O Brasil pode me negar essa naturalização, sim ou não? E a soberania nacional? E aí? Vamos lá. Para a questão de prova. No primeiro caso, o Brasil não é obrigado a conceder. Beleza? Professor, mas o cara cumpriu os requisitos. O Brasil não é obrigado a conceder? Não. No segundo caso, da naturalização extraordinária, secundária extraordinária, eu estou no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. E se eu pedir ao Brasil, eu tenho um direito adquirido, que foi o que você falou. Que o STF já, inclusive, foi chamado a discutir essa situação e disse que, nesse caso, é direito subjetivo. Eu tenho direito subjetivo. Ou seja, o Brasil não pode negar. Direito adquirido, direito subjetivo. Cumpriu esses pré-requisitos, o Brasil não pode negar. Por quê? Porque ter um vínculo jurídico com o país vai me garantir direitos humanos e direitos fundamentais. Beleza até aí, pessoal? Dúvidas até aqui? Se for negado em cima, se ele pode conseguir embaixo? Pode, pode. Porque aí ele vai adquirir, né? Porque aí ele já preenche outros requisitos. Beleza? Dúvidas até aqui? Não, né? Vamos avançar. A gente vai falar de um cara que é um pouquinho complicado. Você tem que estar ligado nesse cara para a prova, que é o caso do português. Eu não estou falando de país originário de língua portuguesa, eu estou falando do português de Portugal. Beleza? Então vamos lá. Seguindo aqui. Você vai encontrar isso no texto constitucional. Você vai encontrar isso aqui. No artigo 12, parágrafo 1º do texto. O artigo 12, parágrafo 1º do texto constitucional, ele fala lá na figura do português equiparado. É isso que a gente vai ver agora? Português equiparado. Isso. Português equiparado. Então, o português equiparado. O que é que você precisa saber sobre o português equiparado? A ele será concedido os direitos de brasileiro naturalizado. E se houver reciprocidade. Como assim? Isso aqui é um acordo entre Brasil e Portugal, que diz o seguinte: os direitos que o português vai ter aqui, o brasileiro terá em Portugal. Tem que ser recíproco. Beleza até aí? Se houver reciprocidade, direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Agora vamos seguir, imaginando que a gente está fazendo a prova.
Português equiparado, por que é equiparado? Ele se equipara ao brasileiro. Qual brasileiro? Naturalizado. Beleza? Ele é equiparado. Lembrando que a Constituição ela veda a distinção entre brasileiros. Não existe diferença entre brasileiros, nato e naturalizado, salvo os casos previstos na Constituição, que é isso que a gente vai ver. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Português entrou num avião lá em Lisboa, veio para Maceió, botou o pé no Brasil. Ele já tem os direitos de brasileiro naturalizado? Sim ou não? Sim ou não? Não. E cuidado que isso prova que isso é bem massa. Essa pergunta que eu fiz para vocês, ela é do nível um pouco mais alto. Tem que ser requerido, né? Tem que haver requerimento. Requerido. Tem que ser requerido. Ou seja, o português ao chegar no Brasil, ele não é português equiparado. Vocês estão me entendendo? O português equiparado, cuidado com isso, ele continua sendo estrangeiro. Cuidado com isso. O português equiparado, ele é estrangeiro. Ah, professor, mas ele fez o requerimento para ter os direitos de brasileiro naturalizado. Ele é brasileiro naturalizado? Não. Ele continua sendo português. Sendo português, ele é estrangeiro, mas ele tem os direitos de brasileiro naturalizado. Pergunta. Estrangeiro pode fazer concurso público para polícia no Brasil? Calma. Em regra. Em regra, não. É regra. Perguntei a regra. Mas existem as exceções. Caso de universidade, etc. Mas vamos lá. O português é equiparado ao brasileiro naturalizado. No entanto, ele é estrangeiro. O português equiparado pode fazer concurso para a Polícia Civil no Brasil? Sim ou não? A resposta é sim. Por quê? Meu irmão, tá aqui no quadro. O português é equiparado, ele é estrangeiro, só que ele é equiparado a quem? Naturalizado. Ele é equiparado ao brasileiro naturalizado. Ou seja, a ele vai ser dado o quê? Direitos. Tanto é que no edital da Polícia Civil, por exemplo, que está agora de São Paulo, está lá, português equiparado. Ou seja, existe uma possibilidade de um estrangeiro ser policial no Brasil. Agora ele tem que requerer. Vamos lá. Direito adquirido aqui? Não. O Brasil pode negar. Por quê? Se não houver reciprocidade. Beleza? Agora tem que ter um cuidado aí. Com o português equiparado. O português equiparado aqui no Brasil, como eu falei, ele não vira brasileiro naturalizado. Ele continua sendo estrangeiro. Ele tem os direitos. É automático? Não. A ele se aplica a mesma regra dessa naturalização ordinária. Ele tem que estar aqui há pelo menos um ano. Ok? Ele tem que estar aqui há pelo menos um ano. A mesma regra. Só que ele não vai ser tratado como um brasileiro naturalizado. Ele vai ter os mesmos direitos. Ele continua sendo estrangeiro, como eu falei. Dúvidas até aí, pessoal? Não, né? Cuidado com a figura do português equiparado. Um ano. Um ano. Um ano no Brasil, ininterrupto. Beleza? Vamos lá. Seguindo, a gente vai agora para distinção entre brasileiros, né? Cargos privativos de nato. Vamos aqui. Eu vou para esse lado aqui. Posso apagar esse lado, pessoal? Vou apagar aqui, tá? Vamos lá. Distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Pessoal, distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Em regra, os brasileiros natos e os naturalizados têm os mesmos direitos. Os mesmos. Só que, em alguns momentos, a Constituição vai distingui-los. Vai diferenciá-los. Tá? Essa distinção aqui, eu vou falar aqui de basicamente 4 formas.
de distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Quais seriam essas 4 formas de distinção aqui? Primeiro, nós temos aqui a diferença entre brasileiro nato e naturalizado, por exemplo, na composição do Conselho da República. Composição do Conselho da República. Sai da frente para que vocês possam anotar. Essa é uma das formas de distinção entre nato e naturalizado. Ou seja, algumas cadeiras do Conselho da República. Tá, professor, o que é o Conselho da República? É um órgão consultivo do presidente da República. Esse órgão consultivo você encontra no artigo 89 da Constituição Federal. Ele é um órgão, como o próprio nome já diz, de consulta do presidente da República. Agora, cuidado, eu não estou falando que todas as cadeiras do Conselho da República devem ser compostas por brasileiros natos. O artigo 89 diz que 6 cadeiras deverão ser reservadas a brasileiros natos. Pessoal, 6 cadeiras que compõem o Conselho da República são reservadas a brasileiros natos. Não são todas. Essas 6 cadeiras que são reservadas a brasileiros natos, dessas 6, 2 são indicados pelo presidente, 2 pelo Senado e 2 pela Câmara dos Deputados. E por que não são todas as cadeiras? Porque existe, por exemplo, as cadeiras do Conselho da República que são reservados à maioria e à minoria da Câmara. Então não precisa ser brasileiro nato necessariamente, mas 6 cadeiras pertencem exclusivamente a brasileiro nato. Então eu tenho diferença entre nato e naturalizado aqui? Já tem uma diferença. Aqui não pode naturalizado. Por que não? Por que não? Beleza? Vamos lá. O segundo caso que nós vimos, inclusive lá no artigo 5º, o que é que diferencia o nato do naturalizado? No artigo 5º nós vimos a extradição. Nós vimos isso daqui sobre a extradição no artigo 5º, incisos 51 e 52. Estão lembrados? Vocês estão lembrados, velho? Vamos lá. Minta pra mim, tá? Não, professor, eu tô. Vamos lá, extradição. Pessoal, eu falei pra vocês, lá na segurança jurídica, no artigo 5º, que o nato, ele pode ser extraditado, sim ou não? Não, nunca, em hipótese alguma. Eu não posso extraditar um brasileiro nato. Eu sou brasileiro nato. Na minha identidade tem naturalidade, Santo André, São Paulo. Eu sou brasileiro. Aí eu vou viajar para os Estados Unidos. Eu mato uma pessoa lá e fujo para o Brasil. Aí os Estados Unidos diz assim, pega o Josevaldo e manda ele para cá. O Brasil vai fazer isso comigo? Não, porque eu sou nato. Eu não vou ficar impune. Veja, eu não vou ficar impune. Mas jamais eu vou ser extraditado, porque eu sou brasileiro nato. Qual é a hipótese de extradição do naturalizado? Crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas a qualquer momento. Estão lembrados? Diferença aí na extradição. Vamos para o próximo. O próximo aqui é propriedade de empresa jornalística. Propriedade de empresa jornalística. Veja,
O brasileiro naturalizado, ele só vai ter direito à propriedade de empresa jornalística se ele estiver naturalizado há mais de 10 anos. Então, se o cara, por exemplo, preenche aqueles requisitos de mais de 15 anos de residência aqui ininterrupta no Brasil, sem condenação penal, ele só vai ter uma empresa jornalística se ele tiver mais de 25 anos vivendo aqui. É só um exemplo, tá? Mas eu posso diferenciar a propriedade de empresa jornalística para o nato e o naturalizado. O naturalizado só vai ter direito a ser proprietário de empresa jornalística se ele estiver naturalizado há mais de 10 anos. Naturalizado há mais de 10 anos. Entenderam aí? Beleza? Vamos lá. Seguindo. Salvo engano, você vai encontrar isso no artigo 222 da Constituição. Tá? O outro eu vou ter que colocar desse lado aqui, que não vai caber ali, tá? E também não estou afim de me abaixar muito, que eu estou com preguiça. Vamos seguir. Vamos lá. Um quarto caso, e o que é mais cobrado em prova, são os cargos privativos de brasileiro nato. Cargos privativos de brasileiro nato. Ou seja, é uma distinção entre nato e naturalizado. Um alemão naturalizado brasileiro pode ser deputado federal, sim ou não? Sim. Veja, eu estou tentando induzir você ao erro, assim como a questão vai fazer. Ela vai falar, um alemão naturalizado brasileiro. Por quê? Porque ele coloca na sua cabeça que o cara é alemão, mas ele não é alemão. Ele é brasileiro. Só que ele é naturalizado. Ele pode ser senador da República? Pode. Ele só não pode ser presidente do Senado Federal. Beleza? Então existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Quais são esses cargos? Então a gente tem presidente e, por tabela, o vice, né? Da República Federativa do Brasil. Beleza? Só pode ser presidente da República no Brasil brasileiro nato. O outro, presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados. E aqui tem algo muito atual, que eu vou falar sobre isso, o presidente da Câmara dos Deputados, tá? É bom que vocês fiquem ligados nisso aqui. Presidente da Câmara dos Deputados. Vamos lá. Seguindo. Outro presidente. Presidente do Senado Federal. Presidente do Senado Federal. O próximo. Ministros do STF. Ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. Só podem ser ocupados os cargos, as vagas, as cadeiras do STF só podem ser ocupados por brasileiro nato. Hoje, são quantos ministros que compõem o STF? 11. Como é que eu faço para decorar isso, professor? Somos um time de futebol. Eu estou falando sério. É uma forma de decorar, pô. Somos um time de futebol. Quantos tem no time de futebol? 11. Então são quantos ministros? 11. Pronto, acabou. Beleza? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, é reservado a brasileiro nato? Não. Quantos compõem o STJ? Quantos ministros nós temos no STJ?
33. Por que 33? Somos todos Jesus. Estou falando sério? Somos todos Jesus. Jesus morreu quantos anos? 33. São quantos minutos? 33. É sério, pô. É sério. Depois é uma forma de você estudar. Quem vai estudar poder judiciário para PM de Sergipe, é uma forma de estudar o judiciário dessa forma. Depois eu posso dar uns bisus para vocês. Mas agora, não. Beleza? Vamos lá. Ministros do STF. Seguindo. Errei aqui. Ministro, não mistro. Deve ser. Ministro da Defesa. Ministro da Defesa. Próximo. Oficial das Forças Armadas, né? Oficial das Forças Armadas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá faltando um, né? Carreiras diplomáticas. Carreiras diplomáticas. Ficou faltando algum aí, não, né? Ministro da Defesa, né? Oficial das Forças Armadas e carreiras diplomáticas, ok? Vamos lá. Aqui os cargos reservados a brasileiro nato. Você vai encontrar isso no artigo 12. Eu vou colocar aqui, tá? Artigo 12. Parágrafo 3º. Artigo 12, parágrafo 3º, tá? Presidente e vice é o que eu já coloquei aqui. Ele fala, são reservados, são cargos privativos de brasileiro nato, presidente e vice da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, ministro da Defesa, oficial das Forças Armadas e carreiras diplomáticas. Beleza até aí? Vamos lá. Pessoal, aqui é a observação que eu queria falar para vocês. Hoje, o atual presidente da Câmara dos Deputados é o Rodrigo Maia. Salvo engano, ele é do Rio de Janeiro. Ele é do Rio. Ele é o presidente da Câmara. E presidente da Câmara dos Deputados, e aqui eu coloquei na linha sucessória, por quê? Porque se o presidente não pode mais assumir nem o vice, quem assume é o presidente da Câmara. Essa é a linha sucessória. Por quê? Porque o presidente da Câmara, ele representa o povo. O Senado Federal representa os estados. E quando eu falo Senado e Câmara dos Deputados, não dá a ideia de que senador é mais importante do que um deputado, apesar que não há essa linha de importância, mas é como se os deputados fossem mais importantes. Tanto é que nós temos 513 deputados. E só 80 e poucos senadores, 83 eu acho, 81, né? Eu nem sei quantos. Mas veja, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ele nasceu no Chile. Ele nasceu no Chile. Aí você fala, peraí, professor, então tem uma coisa errada, porque a Constituição diz lá no artigo 12, parágrafo 3º, que o presidente da Câmara dos Deputados é um cargo privativo de brasileiro nato. Por que ele ocupa esse cargo? Porque pode. O pai do Rodrigo Maia foi perseguido pela ditadura militar e foi exilado no Chile. E a mãe dele estava grávida e ele nasceu no Chile. O que é que o pai dele fez, que também foi deputado? Levou o Rodrigo Maia numa repartição brasileira e registrou o Rodrigo Maia. Então ele é o brasileiro o quê? Nato. Bom, pessoal, então, relembrando, o Rodrigo Maia, ele pode ser presidente da Câmara? Pode, pelo critério e os sanguíneos. Ele é brasileiro? Nato. Beleza? Ministros do STF, ministro da Defesa. Pergunto, ministro da Justiça pode ser ocupado por um americano naturalizado? Sim ou não? Pode. Vocês estão vendo o ministro da Justiça aqui? Não. Vamos lá. Um brasileiro naturalizado, ele pode ser oficial das Forças Armadas? Não. Mas ele pode
ser soldado. Tem até um limite, né? De praça. Eu acho que até subtenente ele pode ser. Daí pra cima, não. Eu confesso que eu não lembro agora. Mas acho que até subtenente ele pode. Praça, ele pode ser. Orelha seca, né? O cara que vai ralar. Mas daí pra cima, não. Beleza? Vamos lá. Oficial das Forças Armadas, carreira diplomática. Isso é o que está na Constituição. Agora vem a pergunta. Presidente do Congresso Nacional pode ser ocupado por brasileiro naturalizado? Eu falei Congresso Nacional, não está na Constituição. Pode ser ocupado por brasileiro naturalizado? Não está na Constituição. Vou seguir. CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Pode ser ocupado por brasileiro naturalizado, o presidente do CNJ? Não está na Constituição também. Vamos lá. Ministros do Superior Tribunal Militar. Podem ser ocupados os cargos de ministros dos STM. Podem ser ocupados por brasileiros naturalizados? Sim ou não? Pessoal, isso aqui não está na Constituição, beleza? Não está na Constituição, nenhum desses. Mas esses só serão ocupados por nato. Oxe, professor, peraí, mas não está na Constituição. Mas é por tabela. Presta atenção. Para não errar isso na prova. Se você errar, não fale comigo. Beleza? Olha só. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Então, se é o presidente do Senado, por tabela, o do Congresso Nacional também. Entenderam a ideia? Vocês estão me entendendo? Vamos lá. CNJ. Quem é o presidente do CNJ? O presidente do CNJ é o presidente do STF. Então, por tabela, é cargo privativo de brasileiro nato. Não está na Constituição, mas pode ser cobrado em prova. Superior Tribunal Militar. Ele só é ocupado por oficiais das Forças Armadas de carreira. Oficiais ou oficial das Forças Armadas. Então, todos os ministros do Superior Tribunal Militar serão ocupados, os cargos serão ocupados por brasileiro nato. Entenderam aí? Oi. Os ministros. Os ministros. Aqui não é qualquer cargo, não. Os ministros. Os ministros do STM. Vamos lá. Os ministros do STM, todos eles devem ser obrigatoriamente oficiais de carreira. Se são oficiais de carreira, logo são brasileiros natos. A polícia e o bombeiro são força reserva do exército. Sim. Aí já ouvi conversa com o corredor que oficiais também da polícia e do bombeiro têm que ser nato. Vamos lá. Ótima pergunta. Oficiais das polícias militares e bombeiros militares. É um cargo reservado a brasileiro nato? Resposta, não. Por quê? Porque a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar são forças auxiliares e reservas do Exército e não das Forças Armadas. Mas isso é para direito constitucional, né? Isso aí é uma discussão. E entra uma discussão muito profunda nisso. Veja, o estatuto da PM daqui, ela veda o acesso de oficial da PM por brasileiro naturalizado. Isso é inconstitucional. Agora vamos lá. Se eu estivesse no seu lugar, vou fazer prova da Polícia Militar de Alagoas. Se cai assim na minha prova, oficial da Polícia Militar de Alagoas é reservado a brasileiro nato. Sabe o que é que eu boto? Certo.
Porque eu vou pelo estatuto. Agora, se ele pergunta em relação às Forças Armadas ou Exército, são coisas diferentes. A Constituição não fala oficial das Forças Armadas, oficial do Exército. Ela fala oficial das Forças Armadas. Aí entra uma discussão doutrinária em cima disso aí. Só que a gente vai entrar nessa briga? Não. Não vai. É briga gente grande. Não, não bota não, porque isso gera muita discussão. Beleza. Na de 2012, né? Caiu. Mas caiu no estatuto. Estatuto, né? Dúvidas até aqui, pessoal? Não, né? Bom. A perda de naturalização. Antes que eu esqueça. Vou apagar esse lado aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. É possível perder a nacionalidade ou a naturalização? A resposta é sim. Então, essa perda de nacionalidade, ela deve seguir o cancelamento, né? Então, deixa eu colocar aqui. Quando é que ela vai ser cancelada? Veja, a perda de nacionalidade, aqui eu estou me referindo ao naturalizado, tá? Naturalizado. Então, ela será cancelada se houver atividade nociva ao interesse nacional. Então, você vai perder a nacionalidade, a naturalização, ela será cancelada se houver atividade nociva ao interesse nacional e se houver o trânsito em julgado. O trânsito em julgado. Então, houve o trânsito em julgado, após atividade nociva ao interesse nacional, você perde a nacionalidade. Ok? A pergunta de prova é, eu perdi a nacionalidade, eu posso recuperar essa nacionalidade depois? Sim ou não? Veja, eu sou brasileiro naturalizado e eu cometi uma atividade nociva ao interesse nacional. Foi transitado em julgado e foi cancelada a minha naturalização. Num futuro, eu posso pedir para ser brasileiro de novo? A resposta de prova, sim. Sim. E qual é o instrumento utilizado para recuperar isso aqui? Ação rescisória. Porque senão caracteriza pena de caráter perpétuo. Ação rescisória. Esse é o instrumento que você vai utilizar para recuperar a nacionalidade. Ação rescisória. Beleza? Vamos lá. Outra pergunta que cai bastante em prova. Eu sou brasileiro nato. Eu sou nato. Tem como eu perder a minha nacionalidade brasileira? Eu estou falando de nato, tá? Não estou falando naturalizado, não. Pronto. O nato pode perder a nacionalidade. Eu posso deixar de ser brasileiro? Sim. Exemplo, eu fui para os Estados Unidos. Gostei da cultura americana. Aí, sabe um negócio? Eu vou me naturalizar. Me naturalizei americano. Eu perco a minha nacionalidade brasileira. Já era. Eu perco. Ok? Salvo em dois casos. Salvo em dois casos. Quais são esses dois casos? Se houver reconhecimento da nacionalidade originária no país em que eu pedi a naturalização, ou se for exigência para fins de trabalho. Tipo, eu estou nos Estados Unidos e eu quero me naturalizar. Desculpa, eu não quero me naturalizar, eu quero trabalhar. E aí a lei diz assim, para você trabalhar aqui, você tem que se naturalizar. Aí eu não perco a minha nacionalidade brasileira. Fica com as duas. Fica com as duas. Eu fico brasileiro nato e americano naturalizado. Ok? Vamos lá. Recentemente teve um caso, que passou até no Fantástico, de uma brasileira que foi extraditada.
E ela era nata. Vejam, ela não era mais brasileira. O que foi que aconteceu? Ela foi para os Estados Unidos, se naturalizou americana, desculpa. Se naturalizou americana. Ela perdeu a nacionalidade brasileira, ou seja, ela virou uma estrangeira americana. Ela virou uma estrangeira. Aí ela matou o marido e veio para o Brasil. O que foi que o STF fez? Volta para os Estados Unidos. Ok? Oi. Nessa situação aí, se ela não tivesse matado o cara lá, ela veio pro Brasil, tipo, ela poderia requerer a nacionalidade dela brasileira. Ela voltaria como brasileira nata ou naturalizada? Bom, isso já foi cobrado em prova. Pessoal, o CESP cobrou recentemente isso em prova. Veja, o caso da brasileira. Ela foi para os Estados Unidos, e se naturalizou americana e perdeu a nacionalidade brasileira. Aí, se ela volta para o Brasil e pede para ser brasileira de novo, ela vai voltar como nata ou como naturalizada? Aí é que está a dúvida. Muita gente falou naturalizada. Isso tem uma divergência doutrinária. Parte da doutrina entende que ela volta como era e parte da doutrina entende que ela volta como naturalizada. CESP, o que é que o CESP aceita e entende? Meu irmão, se eu era brasileiro nato, eu sou nato. Fui para a França, me naturalizei francês, perdi a brasileira. Eu volto para o Brasil. Brasil, eu quero ser brasileiro de novo. Para o CESP, eu volto como eu era. Ou seja, eu volto como brasileiro nato. Se você era nato, volta como nato. Se você era naturalizado, volta como naturalizado. Isso foi cobrado ano passado na prova do CESP. E a galera se lascou nessa questão. Porque a questão dizia assim, brasileiro nato que perdeu a nacionalidade brasileira, volta como naturalizado. Errado. Ele volta como nato. Ok? Vamos lá. Oi. Não, aí a legislação infraconstitucional é que vai dizer isso. O tempo dessa ação rescisória. Aí é uma lei infraconstitucional que vai dizer. Esse prazo aí vai ser dito através de lei. Pode. Você precisa saber que é através de ação rescisória. Beleza? Ela só vem embora. Ela só vem embora. Ou seja, ela era estrangeira aqui. Beleza? Pessoal, para terminar, o que é cobrado em prova também? O que é cobrado em prova é o artigo 13. O artigo 13 fala sobre os símbolos nacionais. Beleza? O artigo 13 da Constituição fala sobre os símbolos. Os símbolos nacionais. Quais são os símbolos? A bandeira. O hino nacional. As armas. E os selos. A bandeira, o hino nacional, as armas e os selos. Se bem que eu botei até numa ordem, eu ia botar ao contrário, eu ia botar bandeira, armas, hino e selos. Por quê? Porque tem um mnemônico, para você lembrar isso aqui. Já ouviu falar? Não. Tem um mnemônico dos símbolos nacionais. É o Bahias. Esse aqui, ó. Bahias. Bandeira, armas, o hino e os selos nacionais. É só para ficar fácil de lembrar. Esse A aqui eu não botei, não sei porquê. Mas vamos lá. Mas, normalmente, como é cobrado isso em prova? Quais são os símbolos nacionais? A bandeira, o hino, as armas e os selos. Porque representa símbolos da nação. E ainda diz mais, que estados e municípios poderão instituir os próprios símbolos. Provavelmente é em armas. Provavelmente. Eu confesso que eu nunca tive essa curiosidade. Mas eu já vi em aulas, inclusive em material, falando de armas que são esses brasões mesmo que a gente tem em repartição pública, etc. Mas normalmente o que as bancas cobram? Isso aqui.
Quais são os símbolos da República Federativa do Brasil? Bandeira, hino nacional, armas e selos. Beleza? Dúvidas até aí? Não. Dá pra gente fazer pelo menos aí algumas questões antes de ir embora, ok? Pega o material de vocês aí e vamos no exercício. Vocês vão perceber que basicamente aí as questões se repetem, tá? É a questão 71. Ah, não, desculpa. 72. A 71 a gente não vai responder agora, porque você só vai entender isso melhor quando a gente estiver estudando direitos políticos, tá? Porque perda de naturalização, a perda da naturalização, ela gera a perda dos direitos políticos, tá? Que a gente vai falar isso depois. Vamos lá. Pessoal, vamos nas questões de certo ou errado do CESP a partir da 74, para ficar mais fácil. Como a gente está com pouco tempo aí, para a gente ganhar mais tempo nas questões. 74. Vamos lá? 74. Brasileiro naturalizado. Todo mundo achou já? Vamos lá. 74. Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes da sua naturalização poderá ser extraditado. E aí? Certo. Não tem o que discutir. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Sim. Quais são os casos? Crime comum antes da naturalização ou tráfico de drogas a qualquer tempo. Vamos aí na 78, que é de certo ou errado. Não, desculpa, 77. A respeito da nacionalidade, julgue. Brasileiro nato que, tendo perdido a nacionalidade brasileira, em razão da aquisição da nacionalidade, readquire-la mediante o atendimento dos requisitos necessários. Terá o status de brasileiro naturalizado. Para aí. Foi sem querer que eu peguei essa questão. Não foi de propósito. Essa foi a questão que eu comentei. DPU 2017. Olha só, o que a questão falou para você? O cara era nato e perdeu a nacionalidade brasileira. Porque adquiriu outra. Aí depois ele fez o requerimento para voltar a ser brasileiro. A questão está dizendo no final que ele vai voltar como brasileiro naturalizado. Para o CESP isso está errado. Pode meter aí erradão. Por quê? Porque eu estou falando que está errado e acabou. Para o CESP está errado. Se ele era nato, volta como nato. Se era naturalizado, volta como naturalizado. Beleza? Ó, questão DPU 2017. Essa questão aí pegou uma galera, viu? Pegou uma galera do caramba aí. Vamos lá. 78. Com relação aos direitos, tal, julgue o próximo item. Estrangeiro que resida no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e não tenha condenação penal, poderá tornar-se, após requerimento, brasileiro naturalizado. E, nessa condição, candidatar-se a deputado federal ou senador. Mas, se eleito, estará impedido de presidir a casa legislativa a qual pertencer. Certíssimo. Veja, o cara era estrangeiro, virou brasileiro naturalizado. Ele pode ser deputado federal? Pode. Ele pode ser senador? Pode. Ele só não pode ser o quê? Presidente da casa. Nem da Câmara, nem do Senado. Beleza? Para que vocês vejam aí que as questões elas se repetem, né? Vamos na 81 também, de certo ou errado, do CESP 2017. 81. Ou, desculpa, 80. Questão 80. Julgue o item subsequente. Vamos lá. Situação hipotética. Cláudio, brasileiro nato, por interesse exclusivamente pessoal, residiu em país estrangeiro, onde teve um filho com uma cidadã local. Assertiva. Nessa situação, segundo a Constituição Federal, o filho de Cláudio poderá ser considerado brasileiro nato, ainda que não venha
a residir no Brasil. Certo? Se ele registrar o menino numa repartição competente, não vai ser nato? Vai. Simples assim. Eu fui morar na Alemanha. Conheci lá uma alemã, galega, né? Porque tem que ser galega linda, né? Aí, 1,90, né? Aí me casei com ela. Tive um filho. Ele pode ser nato sem nunca vir pro Brasil? Pode, né? É igual ir pro Rio Grande do Sul, meu irmão. Você vai pro Rio Grande do Sul. Qual é a vontade que eu tive? Eu fui pro Rio Grande do Sul, eu tinha vontade de andar com um saco na cabeça. Porque, meu irmão, o povo é bonito lá, doido. Tá povo bonito da... Andava com a minha esposa assim, né? O chão, fi. O chão, meu irmão. A moça do açougue, meu irmão, parecia modelo, velho. Tu é doido? Vamos lá. Oxe, você é doido. Imagina a Alemanha. 81. Nem agora 81? Ó, 2017, Banca Quadrix. Que porra é essa? Né? Parece até nome de jogo de videogame. Né? O que é Quadrix? Quadrix é uma banca que eu já ouvi falar, não tenho certeza, que é terceirizada do CESP. Então, as questões são muito parecidas, inclusive de certo ou errado. Então, se você está respondendo questões, vale a pena? Vale. Vamos lá. É dos conselhos, né? Conselho de Odontologia, né? É, isso aí, ó, CFO é Conselho Federal de Odontologia. 81, né? Isso. Julgue o item. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item. Vamos lá. Como condição da permanência em seu território, a norma do país de residência... Oxi. Eu estou lendo errado ou está faltando alguma coisa aí? Vamos lá. Como condição de permanência em seu território, a norma do país de residência de Pedro exige que ele se naturalize. Nessa hipótese, caso Pedro tenha reconhecido a sua nacionalidade pela lei estrangeira, não perderá a nacionalidade brasileira. Certo, eu pensei que estava faltando algum texto aí. A questão está certa. Veja, ele simplesmente criou uma situação. Um Pedro foi morar em outro país e precisou se naturalizar. Só que lá eles reconhecem a nacionalidade dele brasileira. Ele vai perder a brasileira? Não, porque há o reconhecimento da lei estrangeira. Professor, eu não entendi. Ó, veja, eu fui morar no estrangeiro. E o estrangeiro diz assim, ah, tu quer ser do meu país? Massa, eu vou te dar naturalização. E ainda reconheço que você é brasileiro. Ou seja, eu não perco a minha nacionalidade. Entendeu? Agora isso tem que estar em lei. 82. Os nascidos na República Federativa do Brasil, sendo de pais estrangeiros que não estejam a serviço do seu país, serão considerados brasileiros natos. Certo? Certo? Exatamente isso aí. Certinho. Caiu no TJ, não foi? Vamos lá. 83. Da FAFIPA, Prefeitura de Londrina. São considerados naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Certo. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. Vejam, as bancas distintas, mas as questões se repetem. Beleza? Valeu, galera. A gente se vê aí no próximo encontro. Falou!